Olá, galera, tudo bem com vocês? Pro Kelly de História. Vamos para mais uma aula? Hoje o nosso tema são rebeliões regenciais ou revoltas regenciais. Nós vamos ver quais foram as principais revoltas ocorridas no Brasil durante o período que denominamos período regencial. Eu elenquei as 5 principais delas. Acompanhe comigo, por favor, no slide. Olá, rebeliões regenciais. As revoltas regenciais foram rebeliões que ocorreram em várias regiões do Brasil durante o período regencial, que foi de 1831 até 1840. Relembrando, quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder em 1831, seu filho e herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição brasileira do período determinava que, neste caso, por ser uma criança antes da maioridade, o país deveria ser governado por regentes até o herdeiro atingir a maioridade, que era 18 anos. Muita coisa aconteceu, e principalmente as revoltas durante esse período em que as regências governaram. Elas aconteceram em função da instabilidade política que existia no país nesta época e a falta de um governo forte. Também aconteceram pelas condições de vida precárias e miseráveis da população mais pobre, que era a grande maioria nesse período. As 5 principais revoltas durante esse período começaram, durante esse período, porque algumas vigoraram até depois da maioridade de Dom Pedro. As 5 principais são a Revolta dos Malês, a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e a Revolta dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, como é conhecida. Vamos ver uma por uma e entender resumidamente? A Revolta dos Malês. A dos Malês ocorreu em Salvador, na Bahia, em 1835. Durou pouco tempo. Os seus revoltosos eram principalmente escravos de origem muçulmana. Os revoltosos eles eram contrários à escravidão, à imposição do catolicismo que vigorava no país e às restrições religiosas e precárias condições de vida que eles sofriam. Foi uma revolta de escravos muçulmanos. Como resultado, essa rebelião durou aproximadamente 3 horas, mas foi fortemente reprimida. Dentre as penas dadas aos rebeldes estavam prisões, açoite público e fuzilamento. Apesar de ter sido tão pouco tempo, o movimento dos malês deixou um grande temor de novos levantes de escravos no país, porque nessa época a escravidão era muito forte. A revolta dos malês é conhecida como o primeiro levante de fôlego dos escravos no país. A próxima foi a cabanagem. A cabanagem aconteceu ali na região que era conhecida como Grão-Pará, entre o Amazonas, o Pará, o Acre. Durou de 1835 até 1840, bastante tempo. Os revoltosos eram índios, negros e cabanos. Cabanos são aquelas pessoas que vivem à margem dos rios. Hoje também são chamados de ribeirinhos. As causas eram as péssimas condições de vida da população mais pobre e o domínio político e econômico dos grandes fazendeiros. Eles se revoltaram com isso, os cabanos, negros e índios. Como durou 5 anos e eram muitas pessoas envolvidas, foi duramente reprimida. A cabanagem teve cerca de 30 mil mortos e 2 governos cabanos tentaram o poder na região, mas também foram reprimidos e em 1840 se entregaram. Houve também na Bahia a Sabinada. A Sabinada, quem participava eram os militares, alguns estudiosos ali da classe média e pessoas ricas, de 1837 até 1838.
A causa da revolta foi o descontentamento dos militares com os baixos salários e a revolta do governo regencial. Eles queriam enviá-los para lutarem na Revolução Farroupilha, lá no sul do país. Já a classe média e os ricos, a elite, queriam mais poder e participação política. O seu líder era Sabino, por isso que ficou conhecida como Sabinada. Também foi duramente reprimida e acabou. A balaiada ocorreu no Maranhão, de 1838 a 1841. Os revoltosos eram pessoas pobres da região ali do Maranhão, eram artesãos, principalmente que faziam balaios, que são produtos feitos de vime, de casca de árvores, por isso chamados de balaiada. Também existiam escravos e alguns fugitivos, negros fugitivos, quilombolas. As causas para a revolta era a vida miserável dos pobres, grande maioria da população ali do Maranhão, e a exploração dos grandes comerciantes e produtores rurais. A maior delas e mais conhecida é a Revolução Farroupilha, ou a Revolta Farroupilha. Foi ali no Rio Grande do Sul e também em duas cidades de Santa Catarina. Durou de 1835 até 1845. Os revoltosos eram estancieiros, militares libertos, membros das camadas populares, escravos e abolicionistas. As causas eram o descontentamento desse povo com os altos impostos cobrados, sobretudo pelos produtos que eles faziam ali, que era o couro, as mulas e o charque. Eles eram a maioria estancieiros, donos de fazenda de gado. Também se revoltaram contra a falta de autonomia que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tinham. Seus principais líderes são conhecidos até hoje: Davi Canabarro, Giuseppe Garibaldi, que participou da Guerra Civil na Itália, e Bento Gonçalves, que foi até declarado por eles o presidente da província rio-grandense. A ideia deles era a independência do Rio Grande do Sul para virar um novo país, assim como aconteceu com o Uruguai na Guerra da Cisplatina. Como resultado, com um caráter separatista, eles queriam a separação e a independência, os farrapos chegaram a fundar duas repúblicas. A República Rio-Grandense, que foi derrotada pela regência em 1836, e a segunda foi a República Juliana, que foi ali na região de Santa Catarina. O movimento foi derrotado e realizou-se um acordo entre as partes. Todos os revoltosos seriam anistiados e as terras deles, que haviam sido confiscadas, seriam devolvidas pelo governo imperial, porque durou mesmo depois da emancipação, da golpe da maioridade, né, de Dom Pedro II, e houve esse acordo entre o imperador e os revoltosos, e em 1845 deu-se o fim da Revolução dos Farrapos. Não somente essas revoluções aconteceram, eu elenquei algumas outras que foram um pouco menores, ou que nem sempre é dada a medida correta para elas. Olha lá, teve a Carneiradas em Pernambuco, que durou de 1834 a 1835. Teve a Revolta dos Guanais, na Bahia, de 32 a 33. Teve a Insurreição do Crato, no Ceará, em 1832. A Abrilada, no Pernambuco, em 1832 também. A Setembrada, no Pernambuco, em 1831. Novembrada, no Pernambuco, em 1831. A Revolta de Carrancas, em Minas Gerais, em 1833. Revolta de Manuel Congo, no Rio de Janeiro, em 1839. A Revolta de Rusgas, no Mato Grosso, em 1834, e a Setembrada, no Maranhão, em 1831. Foram algumas outras pequenas revoltas que aconteceram. Deu para ver que em várias partes do Brasil, várias revoltas se levantaram justamente nesse período regencial, onde nós estávamos sem o imperador, mas com regentes, né, governando, e vários problemas sociais acontecendo pelo Brasil. Ficamos
por aqui com as revoluções, rebeliões regenciais. Nos vemos numa próxima aula. Até lá, um beijo. Tchau.